Graça e paz, querido. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos em 1/4 de hora de oração e 15 minutos de meditação na verdade da palavra de Deus, né? Estou em Bereia, aqui na Grécia, um local onde Paulo passou e foi tremendamente abençoado, mesmo diante das lutas, das perseguições, né? A cidade de Bereia ela é mencionada 2 vezes na Bíblia e ambas estão no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, passaram por aqui na sua trajetória da segunda viagem missionária. O texto que vai nos dizer de Atos 17 começa falando: passando por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e ajudando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns dos irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Chegaram a Bereia, né? O apóstolo Paulo esteve aí com seus companheiros na segunda viagem durante um tempo em Tessalônica, pregando o evangelho, mas passaram a ser perseguidos pelos judeus e toda a resistência, e por isso são enviados a Bereia, aonde eles foram mais humanamente recebidos, aonde eles foram enviados também à sinagoga. Foram recebidos nessa cidade, sendo que os bereanos, eles examinavam as Escrituras. Isso me chama muito a atenção para ver as pregações de Paulo, se era verdadeira e se condizia com Tanakh. Mas não ficaram por muito tempo, porque os judeus de Tessalônica, que também é aqui próximo, souberam da presença deles. Eles estão pregando lá em Bereia, e vieram aqui para Bereia para continuar perseguindo e tentando impedir a pregação do evangelho. Então Paulo teve que sair às pressas e continuou a viagem até Atenas, sendo que Silas e Timóteo saíram posteriormente da cidade e vão se encontrar com Paulo em Corinto, né? Mas olha só o verso 11. Ora, estes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e estaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então a gente observa, né, essa situação que Paulo fez, mas a gente observa também alguma coisa muito importante aqui em Bereia. A vida missionária e a vida evangelística, ela não é tão fácil como muitos pensam, que é passeio, que é viagem, que é turismo. Não, né? Viagem por missões tem uma batalha espiritual, uma guerra espiritual nos ares muito grande, que as pessoas muitas vezes não têm noção do que passamos. Todas as cidades do mundo têm as suas características próprias, os seus principados e potestades, e a nossa luta não é contra carne nem sangue. E o termômetro do clima espiritual de cada cidade é o seu povo. Cidades bem próximas, elas podem ser completamente diferentes, e isso não tem nada a ver com a região, com costumes e tradições. Antes, é uma manifestação do caráter espiritual do povo daquela região. Há um legado, há uma história que vem das gerações em cada região. Existem cidades divididas ao meio
em 2 municípios e que são inteiramente diferentes um município do outro. Outras divididas por uma pequena ponte que são opostos, porque alguma prática maligna foi feita em uma das regiões. Então a atmosfera espiritual ela é mais importante do que as características físicas e regionais. Muitas vezes nós ministramos em uma igreja e flui, e há uma libertação na atmosfera espiritual incrível, e muitas vezes ministramos na igreja ao lado, na igreja vizinha, e é um peso inexplicável. As viagens missionárias são prova disso. Bereia fica distante de Tessalônica aí por volta de 40 minutos, de 1 hora mais ou menos, né? E a gente vê a diferença das duas regiões. As viagens missionárias de Paulo o levaram para todo o mundo conhecido daquela época. Paulo e Silas chegaram à Macedônia, onde eu já falei em outro vídeo, que foi aonde eles expulsaram o espírito de uma mulher adivinha, né? Espírito de Piton, a resistência que eles estavam sofrendo, e foram chicoteados em praça pública, colocados no cárcere interior, e louvavam e oravam a Deus perto da meia-noite, de maneira que houve um terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. Depois, ao sair dali, eles passaram pela cidade de Anfípolis, de Apolônia, que fica bem próxima, e ali eles vão direto para Tessalônica por 21 dias, onde foi estabelecida uma igreja incrível, que temos aí muitos relatos na palavra de Deus, né? Tessalônica era uma pequena cidade, uma grande cidade que tinha população de 200 mil habitantes. Para aquela época, uma situação considerável, uma mega população para aqueles padrões da época, e era também a capital da Macedônia, que ficava no sudeste da Europa. Havia uma sinagoga dos judeus em Tessalônica, e Paulo, como era de costume, foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, demonstrando com clareza que o Messias tinha que padecer, morrer e ressuscitar dentre os mortos, e que Jesus é precisamente o Cristo, o Messias esperado pelos judeus. Alguns judeus creram e se juntaram a Paulo e Silas, e além de uma multidão de gregos religiosos e de muitas mulheres importantes na sociedade. Porém, os judeus, que o texto bíblico chama de desobedientes, movidos por profunda inveja, disputa, contrataram uns homens perversos e desocupados, juntaram um bocado de gente, provocando um grande alvoroço na cidade, e invadiram até a casa onde Paulo estava, a casa de Jason. Paulo estava hospedado ali juntamente com Silas, para prendê-los, e como não encontraram Paulo e Silas, então eles levaram Jason a alguns irmãos à presença dos magistrados das cidades, os politarcas, né? O interessante foi a denúncia que os judeus fizeram aos magistrados contra os cristãos de Tessalônica. Eles disseram: veja, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 6 e 7. Os judeus tessalonicenses usaram o mesmo argumento que os fariseus já tinham utilizado para condenar Jesus à morte, rebelião contra Roma. Era uma denúncia falsa. Nem Jason, nem Paulo e nem Silas provocaram qualquer tumulto em Tessalônica e nem pregaram a revolução contra os decretos de César. Eles apenas apresentavam a Jesus, o Salvador, mas a queixa dos judeus era justamente essa. Jesus estava alvoroçando o mundo inteiro, e contra Paulo eles repetem também a mesma denúncia. Mas a grande verdade é que Jesus continua alvoroçando o mundo inteiro até hoje, né? A sua vida, a sua mensagem provoca desde instintos primitivos, como o dos tessalonicenses, até atos de heroísmo e nobreza. Jesus continua alvoroçando, porque ninguém que reconhece Jesus como Senhor e Salvador continua a viver como se nada tivesse acontecido. Jesus muda, e muda as nossas vidas para melhor, rumo à história pessoal de cada um de seus servos, que deixam ele ser Senhor da sua vida. Pois bem, Jason e outros cristãos foram ouvidos pelos magistrados da cidade, tiveram que pagar fiança e depois para serem liberados ali da prisão, e não havia razão para prendê-los. Depois desses acontecimentos,
não havia mais condições de permanência de Paulo e Silas na cidade de Tessalônica. E naquela noite os cristãos enviaram então os 2 missionários para a cidade da Bereia. Nós poderíamos imaginar que a experiência de Paulo em Tessalônica o faria evitar as sinagogas, mas não. Paulo tinha um zelo espiritual que vencia todo e qualquer receio humano. Não importa os traumas passados para viver o futuro, não é porque você sofreu ataque, problema, perseguição, resistência em uma situação que você vai deixar de pregar a verdade da palavra de Deus. Não, de jeito nenhum. O nosso passado tem que servir de experiência para podermos transformá-lo em testemunho. E aí, chegando a Bereia, os 2 foram diretos para a sinagoga, como nos disse o texto no versículo 10. Logo, os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, como era costume de Paulo sempre, né? Bereia fica a 80 quilômetros aí da cidade de Tessalônica, mas seus habitantes eram muito diferentes dos tessalonicenses, né? E o texto vai nos destacar que uma das características importantíssimas, que eles examinavam tudo o que eles ouviram de Paulo com as Escrituras e recebiam de bom grado a palavra de Deus. A fidelidade de Paulo não deixou de produzir frutos dignos de arrependimento. Os judeus da Bereia eram nobres e faziam o que muita gente boa não faz. Eles ouviam a pregação da palavra e estudavam, examinavam com zelo, com cuidado nas Escrituras para ver se realmente estava na palavra de Deus. Que coisa linda, que coisa tremenda poder ver essa virtude, né? Vamos chamar de virtude. E a mentalidade deles não era mirrada pela tradição, pelos preconceitos, os corações deles tinham menos maldade. Por essa razão, muitos deles creram em Jesus, bem como muitas mulheres gregas de classe nobre, muitos homens que habitavam na cidade de Bereia confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A nobreza do caráter dos judeus de Bereia fora revelada em 2 aspectos. Primeiro, escutar com cuidado. Esses de Bereia estavam dispostos a ouvir. É o ouvinte que faz o bom pregador, que extrai do pregador a revelação. A expectativa do auditório que ajuda o preletor a produzir inspiração. Os interesses dos ouvintes ajudam o pregador a ministrar. Os judeus aqui estavam interessados em cada palavra, cada sílaba, a atitude essa que Paulo considerou como nobre, né? A lealdade à verdade, a libertação dos preconceitos, a excelência mental e a nobreza espiritual. Deus nos fez seres pensantes, racionais, com raciocínio, e precisamos prestar a Deus um culto racional, entendendo a palavra de Deus, examinando a palavra e vendo se essa palavra, na verdade, está na Bíblia, está escrito. Segundo, examinavam com paciência. Eles colocaram a mensagem de Paulo à prova para ver se as coisas que Paulo estava ministrando, que Jesus tinha inaugurado um novo concerto, uma nova aliança, se vinha condizer com o que Deus já tinha estabelecido no Tanakh. Os bereanos não rejeitaram a mensagem por ser nova, mas eles examinavam com paciência. Eles pesquisaram no Antigo Testamento, observaram as profecias que Deus já havia anunciado aos profetas do Antigo Testamento, para ver se tinha sentido e se era verdade. Eles estavam abertos para receber qualquer verdade que viesse da parte de Deus, comprovada pelas Escrituras. O que eu aprendo nessa passagem de Paulo em Bereia é exatamente isso. A importância de nós sempre conferirmos, examinarmos nas Escrituras. Examine tudo e retenha o que é bom. A palavra de Deus tem que produzir em nós transformação, mudança para sermos melhores a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, melhores cidadãos, melhores pais, melhores filhos, melhores empregados, melhores chefes, né? A palavra de Deus tem que nos levar a vivermos o caráter de Cristo e a nos levar a refletir. O que Jesus faria se estivesse vivendo uma situação como essa que eu estou passando, né? E no versículo 13, o texto vai nos dizer: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Os judeus, nada nobres de Tessalônica,
quando souberam que Paulo estava anunciando, pregando em Bereia, foram aí incitar a multidão para se levantar contra os missionários, procurando de toda sorte evitar conversões, né? E a essa altura do campeonato, era melhor tirar Paulo de Bereia, afinal o ódio religioso dos tessalonicenses era basicamente contra ele, e então os cristãos levaram Paulo até o mar, e de lá eles enviaram Paulo para Atenas, aqui também na Grécia, de onde nós viemos, né? Fizemos o trajeto contrário, porém viemos via estrada, né? E ele foi via barco. Porém, Silas e Timóteo ficam ainda mais um tempo em Bereia, não por muito tempo, porque logo Paulo mandou que eles fossem encontrá-lo também em Atenas. Enquanto Paulo espera seus companheiros de ministério em Atenas, ele ficou impressionado com a idolatria da cidade grega, o centro cultural do mundo da época. Havia altares em toda a cidade para tudo que era tipo de deuses conhecidos e também ao Deus desconhecido. E por medo de ter deixado de honrar algum deus, os atenienses colocaram então um altar ao Deus desconhecido. O fato é que as cidades tão próximas tinham climas espirituais tão diferentes. Em Tessalônica, judeus invejosos, raivosos, violentos, agressivos. Em Bereia, judeus nobres, zelosos das Escrituras, que ouviam com atenção a mensagem de Paulo, mas examinavam nas Escrituras para extrair a verdade da palavra de Deus. Os de Bereia creram, porém estudaram. Os de Tessalonicense procuraram Paulo para prendê-lo. As lições que nós podemos aprender com ambas as cidades, com Tessalônica, o que não se deve fazer, e com Bereia, a maneira correta de proceder. Ouvir e pesquisar era o método dos judeus nobres de Bereia e deve ser a postura de cada um de nós. Nem tudo que se ouve nos arraiais cristãos vem de Deus. Por isso devemos examinar as Escrituras e consultar o Espírito Santo em nossos corações. Embora fosse o cenário de Tessalônica, nem assim Paulo os rejeitou ou os abandonou. Muito pelo contrário, né? Ele soube muito bem discernir, diferenciar quem tinha interesse na verdade da palavra e quem não tinha. Então, que a cada dia nós tenhamos essa a virtude da igreja de Bereia, examinar na palavra de Deus, nas Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pai de amor e Deus bendito, dá-nos essa virtude, dá-nos, ó Pai, esse entendimento, essa sabedoria de conferir na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e assim como os cristãos bereanos, nós possamos ser tementes e zelosos pela verdade da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Faça mais 15 minutinhos de clamor e intercessão e não deixe de fazer aí louvor e adoração e também ações de graças. Até a próxima em nome de Jesus.